Olá, eu sou Adriana Kelmer e você está no VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente, e assim levar mais leveza para a sua vida. Nós sabemos que lidar com pacientes psiquiátricos nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes não é. Seja para lidar com as crises de ansiedade, com sintomas depressivos, as alterações de humor num transtorno bipolar, os surtos psicóticos na esquizofrenia e até mesmo as alterações de comportamento em quadros demenciais. Pensando nisso, nós criamos o Método Dia em Grupo, que visa ajudar familiares a lidar com esses momentos que muitas vezes podem ser desafiadores, onde os familiares se sentem às vezes solitários, sem saber o que fazer e sem ter apoio para dividir suas angústias. E para falar sobre esse tema hoje, está aqui comigo a psicóloga Luana Campos. Bem-vinda, Luana. Obrigada pelo convite, Adriana. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no VitaCast. E que coisa boa, né? Vamos falar sobre um assunto muito importante que é estar em grupo. Muito bem. Antes da gente começar, eu vou só pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, compartilhar e também não deixe de fazer algum comentário. Se está gostando, se não está, algumas dicas, coisas que vocês gostariam de estar ouvindo a gente falar, pode deixar aqui nos comentários. Então, Luana, quais os benefícios de um trabalho em grupo? Sim. Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes a gente pensa no trabalho um a um, seja na psicoterapia, seja nos atendimentos psiquiátricos ou entrando com uma medicação. Então, é um trabalho um pouco mais individualizado. Só que a importância do trabalho em grupo na verdade, o trabalho em grupo em si, ele é fundamental. Porque o indivíduo, né, nós não somos pessoas que vivemos sozinhas. Ninguém pode viver sozinho. Quando a gente, pensando que a gente vive em sociedade, tudo que a gente faz, a gente depende de outras pessoas. Então, para a gente comer um pão de manhã, a gente precisou que alguém fizesse esse pão, assasse esse pão, que alguém plantasse o trigo e tudo mais. Então, pensando no trabalho, no cuidado da saúde mental do paciente, é muito importante esse trabalho em conjunto. E a gente se fala muito do trabalho com a família. Porque o trabalho com o paciente, né, hoje, ele já é muito mais desmistificado. E as pessoas têm mais acesso aos cuidados com a saúde mental. Só que o trabalho com a família, ele é essencial. Até pela falta de entendimento também do que é o transtorno mental. Sim, com certeza. E esse é o fator de maior risco para esse paciente e até mesmo para a família. Às vezes é um cuidador, ou uma mãe, um pai, ou um companheiro, um marido, uma esposa, e essa pessoa se sente muito sozinha, como você falou, às vezes não compreendendo o quadro de fato, né, com o que pode ajudar e muitas vezes acaba até atrapalhando. Porque quer fazer da forma como acha que é, por isso a importância do grupo. Primeira coisa que a gente fala enquanto trabalho em grupo é a psicoeducação. Então, de acordo com o transtorno do paciente, a gente vai ali começar a dizer para ele, explicar o que é esse transtorno, o que ele pode causar, quais são os sintomas e, principalmente, o que aquela pessoa que não é o paciente, que é o familiar, né, a rede de apoio, pode estar fazendo. E eu acho que no grupo também, né, como você está ali com várias pessoas passando por situações semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes, né, enriquece muito, porque cada um tem a oportunidade, né, de contar as suas dificuldades de cada caso. Sim. E isso enriquece muito cada participante, né? Com certeza. E os grupos, muito mais do que apenas uma reunião onde a gente vai lá e fala o que der na telha,
é um grupo direcionado, com assuntos direcionados, muitas vezes, como aqui na VitaSoul, com profissionais sendo mediadores, facilitadores daquele grupo. Então, pode ter ali um psicólogo, um psiquiatra, pode ter um nutricionista, pode ser convidado também um educador físico, ou se for o caso, né? Enfim, pensar os profissionais que vão agregar. E muito mais, né, como eu estava dizendo, do que apenas um bate-papo, é uma rede de apoio de fortalecimento. Porque o que acontece muito é que a família se sente impotente. Sim. Não sabe o que fazer. Quer ajudar, mas não sabe o que fazer. Então se sente impotente. E um outro ponto, né, que é muito importante de ser falado também, é a questão da sobrecarga emocional. Quando a gente está passando por um problema e a gente está sozinho, né? A psiquiatria, a psicologia vem muito nesse lugar de auxílio, de dividir o fardo. A ideia do grupo é exatamente essa, como você falou. Realidades similares, mas cada um com a sua particularidade, mas ali a gente encontra algo em comum. Isso acaba servindo como um apoio também para cada um que está ali, né? Sim. E acho que tem um caráter também de acolhimento, né, Luana? Sim. Do sofrimento dessas pessoas, as dificuldades que elas passam. Com certeza, o acolhimento é fundamental. Por quê? É nesse lugar que elas vão encontrar o apoio, o suporte emocional e vão se sentir acolhidas, vão se sentir talvez, nossa, aqui alguém entende a minha dor. Aqui ele sabe o que eu passo. Nossa, acho que lá na casa dele talvez seja um pouco parecido. Então, esse espaço também possibilita o quê? Trocas. Porque é justamente isso, né? Às vezes eu vivo algo e como eu não divido isso com ninguém, Sim. como eu não encontro com ninguém que está passando por algo parecido, às vezes eu acho que só acontece comigo, que só eu passo por essas dificuldades, né? E eu acho que o grupo oferece justamente essa oportunidade de perceber que não é assim. E isso alivia também a carga, né? Como você falou aí, né? O peso que fica para a pessoa de estar lidando com esses pacientes, né? Com certeza. E é nesse espaço que essas pessoas vão poder dividir as suas experiências e também receberem dicas, receber alguma ajuda, né? Até mesmo com relação ao próprio emocional. Não só o emocional do paciente, mas entender, nossa, como eu posso cuidar mais de mim? Porque é fundamental quem cuida também cuidar de si. Ser cuidado, né? E ser cuidado também. Ser né? cuidado. E foi justamente por causa disso, né, Luana, que a gente pensou no método dia em grupo. Primeiro porque, assim, vai ser uma oportunidade também da gente compartilhar com os familiares alguns conceitos que a gente trabalha no método dia, que tem muita relação com o estilo de vida. E a gente sabe que para o paciente mudar algum comportamento, ele precisa de apoio, precisa de ajuda, principalmente das pessoas que estão mais próximas dele. Por isso que a gente pretende, né, dentro do grupo, estar trabalhando não só a parte psi, né, seja comigo, seja com você, né, a parte emocional, comportamental, trazer psicoeducação, trazer esse acolhimento, né, como a gente colocou aqui, mas trazer também um espaço onde, como você já adiantou aí, né, a gente possa ter a participação das nossas nutricionistas, dos educadores físicos, né, para que eles também tragam conhecimento para que essa família possa ajudar na melhora dos seus pacientes, porque a gente sabe que esses hábitos, né, do dia a dia, eles interferem nos sintomas psiquiátricos. Com certeza. E muitas vezes, né, hoje a gente tem aí acesso muito mais fácil à informação. Então a gente tem dicas, muitas coisas, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse espaço é um espaço seguro para um suporte emocional e uma orientação adequada e correta.
né? Eu não posso, a mesma coisa que eu vi, talvez na internet, não vai servir para mim. E será que é confiável? Uhum. Então, eu preciso de buscar esse espaço, como você estava falando. Aliás, é muito interessante isso que você colocou, né, Luana? Porque eu sempre falo com meus pacientes sobre... De vez em quando eles trazem, né, algum tema que viram na internet, e aí traz aquilo como se aquilo servisse para eles. E não é assim que funciona. Tudo aquilo que está na internet é falado de forma geral, né, generalizada. Pode servir para mim, pode servir para você, pode servir para o outro, mas às vezes não serve. E aí é justamente com o profissional que está cuidando de você que você pode esclarecer essas dúvidas, né? Bom, voltando, né, Luana, aqui, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a importância da família, né, nesse cuidado com o paciente, nessa mudança de hábitos, né, que a gente propõe aqui na clínica, né, com o método DIA. Sim. A importância da família é tão fundamental que existem estudos que mostram que quando a rede de apoios familiares, aqueles que estão perto, se engajam no processo do próprio paciente, auxiliam, realmente fornecem uma rede de apoio segura, isso reduz os sentimentos de ansiedade, de depressão, os sintomas, né, de ansiedade e depressão do paciente, e é possível que reduza da própria família, né? É ali uma troca mesmo, assim, uma mão lava a outra. E isso é muito importante. E a gente até já falou em outros episódios aqui, né, de como que a família é importante nesse processo de mudança de hábito. Sim. Né? Porque assim, se eu quero mudar um hábito, mas quem divide o mesmo espaço que eu tem hábitos muito diferentes, né? E não colabora para que eu mantenha os meus novos hábitos, isso dificulta muito. Então é importante a família ter esse conhecimento, por isso, né? No método Dia em Grupo, a gente pretende trazer esses outros profissionais até para trazerem também essas informações de por que essa mudança de hábito é tão importante, né? Agora, uma das coisas também que precisam ser trabalhadas, né, e isso com quem está junto de um paciente psiquiátrico, é a empatia, né? E é importante quando a gente fala de empatia, eu sempre falo isso, empatia não é eu entender a sua situação com base no que eu sinto, né? É um me transportar para o seu lugar e entender o que você passa, mas com o seu olhar, não é com o meu olhar. E isso é difícil, né? Então eu queria que você ajudasse aí como é que a gente pode trabalhar essa empatia com os pacientes psiquiátricos, né? Sim. Que vivem muitas vezes coisas muito diferentes né, de quem está à sua volta, né? Sim, com certeza. A importância da empatia nesse espaço de grupo, ela vem somando a essa sensação de acolhimento, de pertencimento. Então, o respeito é muito importante. Se eu passo por algo que você não passa, é importante esse respeito. E você está falando, né, às vezes, não é só eu te compreender, eu, de alguma forma, tentar me transportar, me colocar no seu lugar para minimamente eu compreender o que você passa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não vemos as pessoas como elas são, vemos como somos. E eu gosto de falar sempre para os meus pacientes, você está de óculos, eu não uso óculos. Mas é como se fosse eu pegar os seus óculos emprestados e eu enxergar através da sua lente. Dessa forma, isso é empatia. Isso é, de alguma forma, eu entender o que você vive. E isso, com certeza, faz com que eu me sinta menos sozinha. Sim. E acho que nesse sentido, Luana, a psicoeducação, ela funciona muito bem, né? Porque é muito difícil eu entender o que um paciente está passando se eu não tenho conhecimento sobre o transtorno dele.
Claro, com certeza, sem dúvidas. Porque como que eu vou, né, te explicar? Pensa, você nunca comeu uma comida e eu tento te falar, tento te explicar. Você, tudo bem, tô te ouvindo, mas não tô compreendendo. Eu nunca comi, nunca experimentei, né? Agora, se eu falo, vem cá, senta do meu lado, então que eu vou te ensinar a fazer. Nós vamos fazer juntas. Mais ou menos, né? A psicoeducação é isso. Vem cá. Deixa eu te contar como é que é isso que você está passando. Deixa eu te explicar que talvez essa sensação de impotência que você sinta é normal, mas é nesse espaço de grupo que isso vai ser diminuído. É nesse espaço que você vai entender, peraí, eu posso fazer coisas sim. E entender, de repente, né, onde que está o sofrimento do outro, me ajuda a ajudá-lo a aliviar o sofrimento dele. Sim. Né? E aí, Glória, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente está conversando aqui sobre grupos e me fez lembrar da importância da família, me fez lembrar de um caso. Eu atendi uma paciente na psicoterapia individual, mas ela, por mais que ela estivesse buscando a melhora, ela vivia num ambiente extremamente que não era nem um pouco saudável. E isso era muito difícil para ela, inclusive era uma pauta de sessão. E chegou um determinado momento que ela disse, olha, eu gostaria que você conversasse com alguém da minha família, é possível, eu posso trazer? E eu disse assim, claro, vamos então fazer algo juntas, né? E aí foi muito legal que a gente esteve juntas, eu precisei de estar ali, foi a irmã mais velha que atuava ali como cuidadora. E ela veio intervindo assim, e como fez diferença no processo dela. Porque a própria irmã começou a se despertar para cuidar da saúde mental. E depois começou a fazer terapia com uma outra pessoa. Mas assim, foi muito legal. Por quê? De certa forma, ali naquele ambiente que era, vamos dizer, um pouco tóxico para ela viver, por mais que ela estivesse tentando se curar, era difícil viver, era difícil ficar e ela não tinha condição de sair dali. E nesse processo, como que isso fez diferença? Porque ela se viu ali como agente de mudança naquele espaço, né? Então, se eu mudo, o mundo muda. Ainda que seja o mundo que está ao meu redor. Ainda que seja a minha irmã, o meu irmão, que vai me dar a mão e falar assim, vamos lá, você não está sozinho. Sim. Vamos caminhar junto, né? E isso é muito legal, isso faz toda a diferença. Com certeza. Bom, estamos chegando aí ao final. Você gostaria de estar deixando aí alguma mensagem para as pessoas? Sim, a saúde mental não é um processo solitário. Você pode e deve ter ajuda. É fundamental criar uma rede de apoio saudável. E se hoje você não tem disponibilidade, não tem a possibilidade de estar nesse lugar, venha fazer um grupo. Porque nesse lugar eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que passam pelas mesmas coisas que você. E caminhar sozinho, dividir o fardo é muito mais leve. Né? Se eu carrego uma mochila muito pesada e eu insisto em carregá-la, é pesado, eu vou me cansar. Mais cedo ou mais tarde eu vou me cansar. Mas se eu digo assim, Adriana, me ajuda aqui. Pega de um lado e eu pego do outro. A gente vai conseguir andar muito mais. A gente vai conseguir chegar mais longe e menos cansado. Sim, e é um crescimento, né, Luana, quando Sim. consegue fazer esse movimento de pedir ajuda, né, de dividir um pouco. Com certeza. Pedir ajuda não é fácil, mas é extremamente importante. Ser vulnerável, se permitir ser ajudado, é muito importante. Ótimo, Luana, muito obrigada por você ter estado aqui comigo novamente. Obrigada a você, tratando Adriana. desse assunto importante, apresentando o método DIA para as pessoas. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui com você. E é isso, estamos aí para oferecer essa oportunidade, né, esse grupo para as pessoas. E é isso, obrigada. Bom, obrigada a você que esteve conosco até agora. Né? E se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o método DIA em grupo, nós vamos deixar na descrição desse episódio um link que te leva à página do nosso programa. E, mais uma vez, eu te peço, caso não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilha
E deixa aqui nos comentários também as dificuldades que você pode ter caso tenha algum paciente psiquiátrico na família, né? Conta pra gente as dificuldades que você tem e a gente se vê em breve.